Como eu falei no grupo, e coloquei que agora nós vamos começar uma nova série de mensagens em torno do ensinamento de Jesus expresso no Sermão do Monte. Quantos aqui já leram o Sermão do Monte mais de uma vez? Não precisa levantar a mão, não se confunde. É uma pergunta retórica, não precisa se acusar. Não precisa se acusar. Irmãos, o Sermão do Monte é necessário para as nossas vidas. A Igreja de Cristo precisa ler com frequência Sermão do Monte. E nesta proposta de nós trabalharmos este sermão, vamos ocupar, querendo Deus, talvez umas 8 quarta-feiras em torno deste precioso ensinamento que é o Sermão do Monte. Vamos dividi-los a partir de uma consciência do escrito do pastor John Stott. Nós vamos estar dividindo esse Sermão do Monte em 8 estudos, e cada quarta-feira nós estaremos falando sobre um tema. Hoje nós vamos, de certa forma, pensar nos 6 primeiros versos, a partir do capítulo 5. O Sermão do Monte, e nós temos como tema para o nosso pensamento do dia de hoje, é desenvolver ou desenvolvendo o caráter espiritual. Algumas coisas importantes. O Sermão do Monte está no livro de Mateus, e começa a partir do capítulo 5, vai até o capítulo 7. Todo este ensinamento, inclusive até o texto que o irmão Clóvis leu nesta noite, nós havemos de fazer uma exposição dele também. Coisa linda, ele nem sabia que eu ia falar sobre isso. Já viu? Que negócio exponencial. Então o Sermão do Monte ele inicia exatamente a partir tempos que são depois do batismo de Jesus, depois do início do seu ministério público. Jesus, ele agora vai ensinar sobre o reino de Deus, sobre a condição de entrar no reino, sobre a condição de permanecer no reino. Jesus vai, de certa forma, discipular em torno do Sermão do Monte. É bem provável que muita gente já ouviu falar sobre o Sermão do Monte. É bem verdade também que muita gente só ouviu falar e não conhece realmente o fulcro do Sermão do Monte. E bem provável que o número mais reduzido de pessoas aplicam na sua vida ou obedecem os ensinamentos expostos no Sermão do Monte. E nós vamos, de certa forma, meus amados e minhas amadas irmãs, pensar, é lógico que nós não vamos esgotar o tema, porque passaríamos talvez um ano para tentar esgotar todo o tema, mas nós vamos ser objetivo ao máximo, mas com muito fundamento, para nós termos quanto mais de lição desse salmo praticando na nossa vida, melhor. Então o que nós vemos aqui é que o Sermão do Monte pode ser configurado como um manifesto espiritual, ou seja, quando eu falo sobre um manifesto espiritual, sobre algo que para Deus é inegociável quando se fala no seu reino e dos seus filhos. Então Jesus ele simplesmente oferece para nós diretrizes claras do que era desejo dele para seus seguidores. O que é desejo dele para aqueles que verdadeiramente o seguem, o que eles deveriam ser e o que eles deveriam fazer. Então o Sermão do Monte é muito importante para a nossa caminhada cristã, até porque a ignorância em torno do Sermão do Monte e da palavra de Deus faz com que nós desenhemos nossos próprios caminhos, achemos ou vivemos nossos próprios achismos. Por isso, nesta noite, a proposta que eu tenho para nós trabalharmos estas quartas-feiras é exatamente pensar em torno do Sermão do Monte. Sobre o Sermão do Monte, John Stott vai dizer algo bastante importante.
Sermão do Monte descreve como são a vida e a comunidade humana quando estão sob o domínio gracioso de Deus. O que John Stott está querendo explicar para nós com muita clareza é que a vida cristã precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Tão simples quanto isso, é que a nossa vida cristã precisa corresponder à expectativa da palavra de Deus, e não minha, enquanto indivíduo particular, que acho, na minha condição psíquica, que escolhi Deus. Mas pelo contrário, Deus me escolhe, Deus me separa, Deus me nomeia para que eu ande segundo os seus propósitos. E Sermão do Monte é simplesmente este macro que Jesus vai ensinar ao seu povo como nós devemos seguir e como nós devemos caminhar. Algumas coisas importantes. O Sermão do Monte, ele lança primeiro um desafio para a igreja, e o desafio é ser diferente. Repare que Jesus, ele enfatiza nesses capítulos o que, de certa forma, os seus verdadeiros seguidores devem ser. E a partida, a proposta é que os seus seguidores devem ser inteiramente diferente dos outros. O Sermão do Monte vai nos ajudar a compreender que exemplo que nos cercam, que ofendem a palavra de Deus, não fazem história em nós, não devem fazer. Que nós precisamos influenciar, por meio de Jesus Cristo, o meio em que Ele nos consegue estar presente. O Sermão do Monte vai estabelecendo para nós a responsabilidade que o genuíno Filho de Jesus tem em representar o seu nome, em representar o seu reino. Por isso nós precisamos entender o quão é desafiante, meu irmão, nós vivemos uma vida que agrada a Deus. É a responsabilidade do cristão, porque o caráter de seguidor de Jesus Cristo deve ser marcado por qualidades distintas do mundo. O homem sem Deus precisa ver em nós uma diferença, mas não na nossa forma de vestir, não na nossa forma de pentear o cabelo, mas no nosso caráter, na nossa moral, na nossa vida ordinária. As pessoas que não conhecem Deus precisam ver que nós somos diferentes, precisam ver que nós somos pessoas de palavra, precisam ver que nós somos pessoas que empenham, precisam ver em nós Cristo sendo refletido. E é isso que Jesus vai ensinar no Sermão do Monte. Primeiro, nós somos chamados para a diferença, e esse chamado nos desafia, porque, meu irmão, os seguidores de Cristo são desafiados a fazer a diferença, mas não só no mundo. Repara, a nossa diferença precisa ser tanto na igreja, que é transigente, ou seja, tanto no meio daqueles que dizendo ser de Cristo não vivem como Cristo, como filho de Deus. Nós precisamos fazer diferença nesse meio, até porque quando o salmista ele escreve o Salmo 1, e ele diz que não deveríamos sentar na roda dos escarnecedores. Muita gente prega esse texto como se o original estivesse indicando ao descrente, mas na verdade este texto fala daqueles que, dizendo ser, se torna escarnecedor, porque não vive o que diz ou o que confessa viver ou seguir. Então nós precisamos entender que a nossa vida no reino é uma vida totalmente humana, mas que precisa ser vivida sob o domínio de Deus. Nós, enquanto cristãos, estamos neste mundo, e o fato de nós estarmos neste mundo, às vezes as tendências também chegam até nós, mas o que vai fazer a diferença é como nós vamos encarar, é como nós vamos nos posicionar. Sermão do Monte
vai nos ajudar a entender isso. A chave para o nosso estudo está no versículo 8 do capítulo 6 de Mateus, quando Jesus simplesmente ele diz: não sejam igual a ele, falando exatamente sobre a necessidade de impressionar a Deus. Não, ele diz: nós precisamos andar diferente daqueles que se descabelam quando não tem uma resposta, quando não tem uma perspectiva, quando se mistura, é um sincretismo dentro da vida da pessoa. Jesus está dizendo: não imitem eles. É como Deus fala para Israel quando estava simplesmente com todo da edificação. Eles estavam se deixando fluir para uma cultura ou outra. Deus manda que o seu servo diga ao povo: não imitem as práticas daqueles que são descrentes. Meu irmão, minha irmã, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada, sim, de carregar a cruz, de negar a nós mesmos e dizer para nós. Essa informação precisa vir à nossa mente com muita honestidade. Nós estamos aqui para fazer a diferença. A diferença. Repara algo bastante importante, que quando Jesus diz que não seja igual a eles, Jesus não está de alguma forma ou com um senso de arrogância fazer nos entender que nós somos maiores do que os outros. Não ser igual a eles é que eles precisam ver em nós algo que os chama para perto de Deus. Porque senão, que diferença faz? Qual é a vantagem? Qual será o testemunho? Então, quando Deus diz para nós simplesmente não imitem, é que a nossa justiça, o nosso amor, o nosso cuidado deve ser diferente. A propósito, ele fala isso contra os fariseus, contra aqueles que, achando possuir muito conhecimento, eram os primeiros a violar os próprios conhecimentos que tinham. O que nós precisamos, a diferença que é proposta para o cristão é em relação ao nosso comportamento ético e a nossa devoção religiosa. Eu estou cansado, sabe, de ouvir pessoas: você é cristão, né? Eu conheço um, paga, compra, não paga, promete, não cumpre. Mas graças a Deus que tem outros que pagam, que compra, paga, que promete, cumpre. Eu falo: então, se soubesse essa minoria que faz um trago no meio, uma extensão de outros que fazem. Mas parece que é por isso que Jesus está dizendo: faz diferença. Porque as pessoas não vão reparar por quanto você está fazendo de bem. Exatamente lá onde você falhou, parece que toda a sua vida é aquilo ali. Vamos aprender, vamos considerar isso. Agora, sobre o Sermão do Monte, além do chamado, além do desafio, nós temos um grande problema. O grande problema é que as pessoas, muitas pessoas, acham que, de fato, é impossível colocar todas as bem-aventuranças em evidência na nossa vida. Todas as ordenanças do sermão em evidência na nossa vida. E isso faz com que? Faz com que a pessoa simplesmente se desvirtua e anda numa anormalidade constante. Aquilo que é um reflexo de um antinomianismo. Ou seja, a pessoa, o fato de achar que não consegue, vive desprezando porque não consegue, e aí a razão ou a desculpa é: não, nós estamos debaixo da graça. Não podemos fazer o que não precisa tanta ordenança, não precisa considerar tanto assim. Então vamos viver, vamos dar, vamos glorifica. O problema é glorifica, fica mesmo. Esse é o grande problema que pode ficar. Mas agora repara algo bastante importante. O fato de nós termos um Deus que é fiel, que é justo, nós vamos entender através de Jesus que é Ele que nos capacita a obedecer estas mesmas
ordenança. Isso de um lado, desampara a ordenança por não compreender, não entender, ou na verdade, não querer praticar. Agora nós temos um para o outro problema do lado oposto. É aqueles que, a despeito de uma fantasiosa religiosidade, não, isso aí é direito, tem segredo para mim. Quando eu escuto algo relativamente a isto, só tem duas conclusões: ou realmente Deus está fazendo um milagre exponencial na vida dessa pessoa, ou essa pessoa realmente não leu o Sermão do Monte. Não leu, porque menosprezar também as ordenanças a respeito de que, não, eu cumpro tudo isso aí de boa, prova o quanto nós somos inocentes, o quanto nós somos, ou o quanto nós estamos distantes daquilo que realmente é a revelação do Senhor Jesus para nós. E isso gera legalismo. Mas agora, tanto um quanto o outro é perigo. Os dois extremos é perigoso. Na verdade, chega a ser errado as duas concepções. Porque se trata o Sermão do Monte de simplesmente princípios que precisa reger a vida espiritual, a vida no reino de Deus. Sendo um princípio a se reger a vida no reino de Deus, é necessário muito mais do que as nossas capacidades intelectuais ou psíquicas para entender e viver. Precisamos de Deus. Por isso nós precisamos orar. Por isso nós precisamos ler a palavra. Por isso nós precisamos depender de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a Deus. Porque sem Ele nós não haveremos de alcançar o padrão que Ele mesmo traça como necessário para aqueles que verdadeiramente o seguem. Sobre o Sermão do Monte, John Stott vai dizer algo bastante importante: que os objetivos ou os objetivos do sermão podem ser alcançados, mas apenas e unicamente por aqueles que conhecem o novo nascimento e que têm acesso ao poder capacitador do Espírito. Novo nascimento, a regeneração inicial, o novo estilo de vida, é só isso que vai me capacitar a viver os objetivos desse sermão. Porque sem a transformação que é necessária ao novo nascimento, porque o novo nascimento ele não acontece pela retórica do homem, nem pelo tempo que o homem talvez está exercendo a religiosidade, mas é comprovada pela transformação da sua vida. Se ele não for transformado, este sermão simplesmente vai trazer um reflexo de um otimismo superficial e de um desespero irremediável. A pessoa sai simplesmente do seu senso. É impossível. Como farei? Estou perdido. É como Pedro: para onde irei? Mas Jesus, ele estabelece algo lindo no sermão, e que é algo que vai nos encorajar, algo de muito especial, porque o Senhor faz em todo o discurso, em todo esse sermão, o que o Senhor faz é um contraste necessário à vida do cristão e do não cristão, um contraste que pressupõe um vigiar dobrado do cristão, um contraste que pressupõe trazer à nossa memória que nós estamos carregando um nome maior do que os nossos próprios anseios e desejos. E este fato precisa sim acarretar em nós um compromisso muito grande. Por isso, a igreja precisa ouvir o Sermão do Monte. A igreja precisa meditar no Sermão do Monte. Quanto mais nós passarmos tempo em torno da palavra do Senhor, pensando sobre isso, mas nós estaremos de caminho à expectativa do céu. Primeiro, vamos pensar sobre como desenvolver o caráter espiritual. Abramos a nossa Bíblia, livro de Mateus,
capítulo 5. Vamos ler os 6 primeiros versos. Irmã Eliane pode ler também, por favor. Jesus veio à multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Continue falando conosco no nome de Jesus. Algo bastante importante é que tem pessoas escutando Jesus, ouvindo Jesus. O texto vai dizer: vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou, os discípulos se aproximaram-se dele e ele começou a ensinar. Quantos de nós estamos mesmo dispostos a ouvir Jesus? A sentar, a ouvir Jesus. Porque ouvir Jesus pressupõe mudança da nossa forma de ser e de viver, de estar. Ouvir Jesus não pode simplesmente acalentar Deus, mas precisa nos confrontar, porque senão não teria nem mesmo razão para que Jesus gastasse tanto tempo ensinando e deixando para nós memória para aguçar a nossa vida. Mas 3 questões gerais desse texto que eu quero falar com vocês. A primeira, repara que o texto fala para nós que Jesus, ele estava falando às pessoas. Que tipo de pessoas o Sermão do Monte foi dirigido? Isto é para nós termos em mente, primeiramente. Obrigado, irmão. Jesus anunciou o Sermão do Monte para quem já era discípulo e, portanto, súditos do seu reino, membros da sua família. Então, o que o Sermão do Monte, todos os desafios, é para nós que somos de Cristo, que já pertencemos à família. Somos alvo do Sermão do Monte. Então, enquanto eu estiver pensando e falando nesta noite e nas subsequentes quartas-feiras, não pensem em ninguém além de você mesmo, porque tudo é para você, é para mim, porque nós somos membros do Senhor, membros da família, nós somos súditos. Então, repara, a bem-aventurança ou as ordenanças do Sermão do Monte, ele é simplesmente estabelecido para definir o caráter de um cristão. O que cada seguidor de Cristo deve ser. Nós vamos ver de relance 8 qualidades que é necessário ser observado na vida do cristão. E diga-se de passagem que essas qualidades não se distinguem a cada cristão, mas faz parte de um único cristão. Todas essas qualidades precisam ser vistas na minha vida de uma vez só. Da mesma forma que precisa ser vista na sua vida de uma vez. Vamos considerar isso, meu irmão, porque aqueles que exibem esta marca, que simplesmente comprovam, é abertamente comunicada estas qualidades, como que, irmão? Humildade, misericórdia, pobre em espírito, um coração puro, aquele que chora e tem fome, aquele que é paciente nas perseguições. Não se trata de qualidades específicas de um grupo determinado de cristãos. Não é simplesmente para uma elite cristã, ou para líderes da igreja, ou para talvez algum estudioso da palavra. As qualidades que nós temos aqui neste Sermão do Monte é para ser observado na vida de todo o cristão. Todo o cristão. Prosseguindo. O segundo aspecto que eu quero que a gente entenda antes de eu começar a falar
é o aspecto de qualidade. Quanto ao destino destas mesmas ordenanças, o Senhor com frequência vai falar aqui que a pobreza, a fome, por vezes nós ligamos automaticamente a necessidade ou a falta do material. E isso faz com que, se nós linkarmos simplesmente com a falta do material, nós estamos tirando a qualidade do ensinamento de Jesus Cristo. Até porque, meu irmão, Jesus, ele se importa com a necessidade física do homem. Ele deu N exemplos, fazendo milagre, que comprova toda a sua preocupação em torno da necessidade física e existencial do homem, mas o sermão do monte e toda a referência que fará a pobreza, a riqueza, a fome, a sede, ele não está designado à necessidade fisiológica. Por isso eu quero que cada um de nós tenhamos firme consciência do que Jesus está falando é exatamente da nossa necessidade espiritual. Por vezes a gente quer indagar Jesus, mas Jesus, o Senhor fala tanto que quem te serve não tem isso, não passa por isso, não passa por aquilo, como se as bem-aventuranças do Senhor Jesus resumissem a nossa necessidade terrena. Mas a preocupação do Senhor Jesus, na verdade, está com a regeneração completa que virá. Quando os novos céus e a nova terra será proposto para todos aqueles que esperam o Senhor Jesus. É isso que o Senhor está querendo deixar descer ao nosso coração. Ainda que a gente vive nesse tempo presente, cheio de limitações, irmão, nós estamos ganhando, porque virá um tempo da regeneração total. Então, a igreja, e nesse pressuposto, eu e você, todas as vezes que nós simplesmente refletirmos nas ordenanças e nas bem-aventuranças do Senhor somente no quesito material, nós estamos correndo um grande risco de gerar uma grande heresia nos nossos ensinamentos a partir desta consciência. Por isso, a qualidade da ordenança e das bem-aventuranças do Senhor está além da nossa necessidade terrena. Quarto, o terceiro, é exatamente sobre o bem-aventurado. A bem-aventurança, nós temos aqui algo bastante importante. É que o escritor vai dizer para nós que todo aquele que exibir as qualidades que Jesus recomenda nesses 6 primeiros versos que nós acabamos de ler e os consequentes outros, se tiver na nossa vida, nós haveremos de ser bem-aventurados, como um privilégio da nossa negação. Mas só que, se você reparar, terá alguma versão da Bíblia de vocês que substitui a palavra bem-aventurado por feliz. Alguém tem essa versão? Feliz. Agora, aí está um grande problema, porque quando a gente simplesmente vai interpretar o bem-aventurado como feliz, a gente corre um grande erro, porque a felicidade ela é subjetiva, e o fato dela ser subjetiva, ela não transmite com fidelidade o que o Senhor Jesus diz sobre bem-aventurado. O bem-aventurado, que é o protegido de Deus, que é o guardado pelo Senhor, ele é bem-aventurado a despeito de a infelicidade. Então, uma palavra bastante importante, que o Senhor diz para nós que nós somos bem-aventurados se negarmos a nós mesmos. Somos bem-aventurados se chorarmos. Somos bem-aventurados se formos mansos, humildes. Somos bem-aventurados com fome e sede da justiça. Então, uma palavra bastante importante, Jesus não está aqui estabelecendo, meu irmão, nenhum tipo de declaração subjetiva que vai gerar no indivíduo um sentimento a respeito da circunstância que ele possa estar vivendo. Ou seja, Jesus não está dizendo para nenhum de nós: olha, quando você sentir isso, é porque eu estou me agradando de você.
O que Jesus está dizendo aqui, quando observar tudo isso, nós somos dele. Ele está estabelecendo um padrão. Ele está simplesmente estabelecendo o padrão do reino dele. Por isso que ele usa, ou na verdade, o grego, a palavra grega usada neste pressuposto é makarios, que significa aventurado ou abençoado. E abençoado ou bem-aventurado, ele é simplesmente muito mais do que ser uma pessoa feliz. Então, esses três aspectos, eu quero que fique também na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, quando a gente começar a estudar. Então vamos lá, a primeira bem-aventurança. Ele vai dizer aqui no capítulo, no versículo 3: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A bem-aventurança, quando a gente pensa em pobres do espírito, o que é que vem à nossa mente? E nós agora vamos mudar. Agora é um estudo, não mais indutivo, agora vai ser dedutivo. Vai ser um estudo que eu vou te perguntar e você vai me responder, e aí vai ser o negócio de começar. Quando você pensa, ou quando você lê, aqui no versículo 3, bem-aventurados os pobres do espírito, o que normalmente vem à nossa mente de pensamento? Dependência de Deus. O que mais? Não tem nada. Não tem nada. Fracos visualmente, espiritualmente. Muito bem. E se nós formos ler esse texto a partir do seu contexto do Antigo Testamento, nós podemos ter esta compreensão do irmão Cláudio. Pobre é pobre, não tem nada. E Jesus está dizendo que bem-aventurado é isso. Então, a má interpretação faz com que muita gente hoje faz o quê? Menospreza a riqueza, porque não, Jesus disse que é bem-aventurado os pobres, então eu não quero. Não quer saber de riqueza, não quer saber de dinheiro, porque pobre. Irmãos, algo bastante importante a gente precisa começar a aprender é que o pobre, literalmente, é simplesmente aquilo que é observado no contexto judaico do Antigo Testamento. Realmente, que o Senhor era pelos pobres. Pelos pobres, porque os pobres não tinham ninguém por eles. Pelos pobres, porque eles dependiam de Deus. Só que isso tem agora, no nosso tempo, uma referência, uma relevância espiritual. Por isso, aquilo que o pastor Euélio falou, é que quando a Bíblia vai dizer que bem-aventurados os pobres, é bem-aventurado aqueles que de forma humilde dependem de Deus. Por que de forma humilde depende de Deus? Porque tem muita gente desprovida de recurso e dentro da nossa concepção pobre, mas que não são humildes e não dependem de Deus e não reconhecem Deus. Deus não está aqui fazendo nenhum tipo de apologia à pobreza e nem fazendo nenhum tipo de denegação à riqueza. É a dependência, é o coração, é a motivação. Eu e você precisamos saber que o Senhor é o nosso refúgio. Sem Ele, nós realmente não somos nada. Porque sem Deus, nós não conseguiríamos, sem Jesus, nós não conseguiríamos chegar a Deus. E, consequentemente, todos aqueles que não se chegam a Deus com Jesus estão destinados a experimentar a ira de Deus. Nada, simplesmente assim. Portanto, meu irmão, ser pobre do Espírito, ou pobre no Espírito, é reconhecer a nossa pobreza espiritual diante de Deus. Eu trabalhei com São Paulo, eu fui estudar muito, e aí eu sentava do lado dela. Quando eu falei, eu falava sobre pobre do espiritual, eu sorri. Eu falei, eu sou pobre, ela era uma professora da PUC. Aí eu falei assim, eu sou pobre, porque é filho de Deus. A senhora falou que a senhora é rica. Ela falou, não, nesse caso eu também sou pobre. Então ela não entendia essa situação. Exatamente.
ele ensina que o abençoado, o bem-aventurado é o pobre. Ele está dizendo que o bem-aventurado é aquele que se humilha na presença dele e que reconhece que sem ele, a respeito de tudo aquilo que você tem, você não é nada. Porque aquilo que você tem não compra garantia para o céu. Aquilo que você tem a respeito das suas posses não te dá direito no céu. Mas agora, se você depende de Deus e de forma humilde reconheça essa dependência, o Senhor diz que você é bem-aventurado, diz que você é abençoado, diz que você está guardado por Ele. Que coisa maravilhosa, meu irmão! Nada nós temos para oferecer a Deus. Por isso mesmo, quando nós reconhecemos e confessamos a nossa falência espiritual, o reino nos é dado. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurado seja aquele que fará parte do reino. Primeiro, aquele que é pobre no seu espírito, que depende de Deus, que sabe que por suas próprias forças ele não consegue comprar a vida eterna. Reconhecendo isso, o reino lhe é dado, porque ele está confiando e dependendo do Senhor Jesus. Olha só, algo bastante importante, irmão. A lei do Senhor, a orientação do Senhor para nós, ela é uma dádiva. Por isso mesmo é que o pobre no espírito, ele recebe do Senhor, porque ele sabe que não tem condição de comprar. É de graça, é dada, é completamente merecida, como diz a história. Mas eu vou batalhar, eu vou buscar, eu vou andar de forma humilde para repousar, receber como criança. Meu irmão, minha irmã, todos nós podemos parar e olhar para esse texto do capítulo 5 e pensar como os ouvintes de Jesus iniciais ficaram perplexos com essa nova proposta de Jesus. Porque até então, só os fariseus, eles tinham posse de conhecimento e achavam que a respeito das suas posses, só eles poderiam entrar no reino de Deus, só eles poderiam representar o Senhor. E aí Jesus vem e quebra o paradigma. Jesus vem e quebra o vício. Agora, as pessoas falam: uau, agora eu posso. Eu sou pobre, eu não tenho, mas eu posso chegar até Ele. Eu e você nós podemos chegar até o Senhor, até porque, meu irmão, o reino é dado aos pobres do Espírito, e não aqueles que se acham ricos o suficiente, como no caso dos fariseus. Achavam donos de tanto conhecimento que talvez tivesse até a chave de abrir a porta do céu. E os pobres e os miseráveis que eram simplesmente relegados no seu conhecimento, era simplesmente postergado a sua condição de talvez entrar no céu. Então nós vemos algo bastante importante aqui, irmão. A própria época de Jesus. Sabe quem era convidado ao reino de Deus, dos céus? Quem estava simplesmente nesse reino gracioso de Deus? Eram os coletores de impostos, eram os meretrizes, eram aqueles que a sociedade rejeitava. Aqueles Jesus estava dando a cada um deles a oportunidade de serem parte da família. Então, meu irmão, não se esqueça, não é o quanto você sabe acerca de Deus ou da sua palavra. Não é o quanto você oferta, não é quanto do social você faz, é o quanto você depende de Deus para realizar tudo isso que é nossa responsabilidade. É o quanto a gente depende de Deus. Pobreza do Espírito, meu irmão. A grande verdade é que esse ensinamento de Jesus não ficou só no tempo, ela se aplica para nós hoje também. Nós hoje nos é requerido para estarmos perto do Senhor, para recebermos o reino de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa falência espiritual. Nós precisamos reconhecer, mas não reconhecer só com retórica, de forma verbal, mas a nossa vida precisa demonstrar
Obrigado, irmão. Por isso mesmo, o caminho é isso aí. É humildade. É dependência. Não é vanglória. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos para a segunda ordenança. Bem-aventurado, capítulo 4, versículo 4. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Quando a gente para e pensa sobre bem-aventurado os que choram, o que é a nossa mente? Tristeza, contristamos. O que mais, irmão? Chorar, você vai ser consolado. O que você acha? O chorar, como a segunda bem-aventurança, é simplesmente estabelecer um grande paradoxo. Repare, se Jesus garante que aqueles que choram serão consolados, a gente para, porque no verso anterior ele disse simplesmente que os pobres eles vão para o reino do céu. Eu falo, poxa vida, não tem a minha vida cristã, parece que há um paradoxo aqui. O que vai refletir? Uma pessoa abençoada quando os seus dias são dias de show. E tem pessoas que dizem, não, o show não glorifica Deus. O pai é bastante importante. O texto não está falando de choro que nós conhecemos. Ou na verdade o choro que nós nos importamos. O choro por uma perda, por um querido. Ou simplesmente por uma dor em nosso corpo físico. O choro da qual o Senhor está falando aqui está muito além da nossa condição física somente. O choro fala exatamente choro pelo nosso pecado, choro por falta de um arrependimento, choro por falta da nossa condição miserável. Aqueles que serão consolados é aqueles que diante da sua falência ele vai ao choro, diante da sua condição ele vai ao choro, e diante da condição pecaminosa do outro ele vai ao choro, porque ele vê que fora de Deus não há uma oportunidade, não há nenhum tipo de caminho que ele possa tomar. É quando ele para e reflete que o pecado tem escravizado, o pecado não permite viver com Deus, isso gera choro nele. É como o apóstolo Paulo diz, aquilo que eu queria fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu estou fazendo. Isso precisa gerar choro em nós, de negação daquilo. A esses tipos, Jesus diz, esses são abençoados. Jesus diz, esses verão a vida de Deus. Jesus diz, esses são bem-aventurados. Eu e você, meu irmão, nós sabemos que podemos ser pobres espiritualmente e reconhecer isso é muito importante. Mas agora, chorar por esta nossa condição de falência espiritual é aquilo que é exigido. E na igreja do tempo presente, parece que esse sofrimento piedoso que é requerido de nós está divorciado da nossa prática religiosa. A gente já não sofre pelo pecado. A gente já não chora pelo pecado. A gente acaricia pecado. A gente investe no pecado. Porque não tem mais o choro. Consequentemente, não tem também a bem-aventurança. O choro precisa simplesmente denunciar a condição que há dentro de nós, de reconhecer a nossa miséria, de reconhecer a nossa incapacidade.
de reconhecer a nossa pequenez na nossa vida. Esse choro precisa também acontecer em nós pela necessidade do outro de reconhecer Jesus. Hoje a gente já não chora para aqueles que morrem sem Deus. Não nos incomoda as pessoas irem para o inferno. Por quê? Nós temos outras coisas mais importantes a fazer. Nós temos muita programação para fazer. Tem muita coisa para fazer. Não dá mais para chorar. Só que reparar algo bastante importante aqui, meu irmão. Se o pecado não te leva ao choro, Jesus ensina aqui. Condiciona bem. Aí, nós nos tornamos caciques de tribo dos outros. Aí a gente indica pecar nos outros. Aí a gente fala do outro. Aí a gente arruina a vida do outro. Quando, na verdade, o que Jesus está nos ensinando é que o erro do outro precisava gerar choro em nós. A ponto de chegar para ele e dizer: meu irmão, não estou aqui com você, levante, meu irmão. Jesus chorou quando ele não tinha necessidade de chorar. Chorou pelos pecados dos outros. Jesus chorou quando ele percebeu, enquanto Deus, que uma cidade inteira não queria dar ouvido para ele. Ele chorou. Jesus chorou quando não foi recebido. Ele chorou porque sabia que a ira de Deus haveria de acender contra aqueles que rejeitam Deus. A pergunta é: quantas vezes nós estamos chorando pelo mal do mundo e pelo juízo iminente contra aqueles que recusam a graça de Deus? Por vezes, meu irmão, nós esquecemos que nós somos do reino de Deus. E o princípio do reino de Deus é inverso do mundo e da terra. É inverso dos princípios que regem normalmente os relacionamentos. E muitas das vezes, quando nós esquecemos isso, nós estamos simplesmente reproduzindo em nosso relacionamento o que as pessoas ali fora estão fazendo. A gente dá crédito, julga, sem sequer prestar o serviço do contraditório. Em vez de a gente chorar, aqueles que choram, a Bíblia diz que eles vão se consolar. Aquele que reconhece a sua pobreza, a sua nudez, eles serão consolados. Irmãos, claro é que nós temos muita razão de chorar por nós. Temos muita razão de chorar por nós, porque os pecados nos rodeiam todo dia, toda oportunidade. Mas nós também precisamos chorar para os outros. A tristeza e o sofrimento. Quantas tristezas e sofrimento nós estamos, de certa forma, experimentando por causa do nosso fracasso. Quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro e você faz uma análise do seu dia, tudo que você falou, tudo que você viu, tudo que você ouviu e não repreendeu, o que isso tem causado em você? O grande problema na falta de choro é que a gente entende a graça errada e valoriza a respeito das ordenanças a graça. É aquilo que eu falo, é uma vida antinomianista constante. A respeito disso, o oposto também é verdade. Quando nós nos tornamos legalistas ao ponto de ser o justiceiro de Deus e não choramos pelo pecado do outro, a gente quer justiça, quer sangue. Jesus não nos chama para isso.
Jesus falou assim: olha, aqueles que choram vão ser consolados. Quando você dobra o seu joelho e chora pela pessoa que te persegue, para que o Senhor alcance o coração, perdoa seu pecado, você se coloca no mesmo ponto dele. Meu irmão, é isso que Deus quer de nós. Parar de achar que nós somos super crentes, porque não somos. Nós somos tão falhos, nós somos tão pequenos, que precisamos chorar todos os dias na presença do Senhor. Eu não falo em choro de lágrimas, eu falo em choro de consciência. A promessa de Jesus é que aqueles que choram pela própria pecaminosidade serão consolados pelo único consolo que pode aliviar a dor e sempre, o perdão gratuito de Deus. O que Deus pode dizer, meu irmão, é que não há outra escolha. Ou Deus nos perdoa, ou nós vamos a Ele com perdão, ou nós não somos perdoados. Repare que a única saída para aliviar a dor que consome por causa do pecado é o perdão de Deus. E se eu me coloco acima do perdão de Deus, não há perdão para mim, não há consolo para mim. Isaías vai dizer algo bastante importante no capítulo 61 e no versículo 1, que o Senhor, Ele tem simplesmente prazer de cuidar do coração quebrantado, o coração que reconhece a sua falta. Deus, Ele tem essa especialidade de cuidar daqueles que são honestos com Ele e com eles mesmos. Salmo 73, Asaf vai dizer: Senhor, eu estou com inveja de todo mundo, estou com inveja dos ricos, estou com inveja daquele, e nem que serve pior, está todo mundo exponencialmente ganhando, eu estou com inveja deles, e eu vou falar uma coisa, eu estou para ministrar. Isso é uma versão mais moderna, essa vaga da Bíblia, essa versão, mas vai ler o Salmo 73, tá bom? Aí, ele conclui o texto dizendo assim: mas, quando eu entrei no santuário, isto fala de reconhecimento, isto fala de choro. Ele está dizendo: quando eu reconheci o meu pecado, eu percebi qual o destino que eu os ímpios. Enquanto a gente estiver vivendo de aparência de enfeite, a gente não vai entrar no santuário, a gente não vai reconhecer o destino dos outros, a gente vai viver da mesma forma que Asaf estava se matando, se remoendo, morrendo. Meu pai é mais importante, porque Deus está em nós, que a gente seja honesto. Eu preguei sobre esse sábado para o Senhor, e o tema que eu dei foi exatamente isso: a honestidade do servo. Porque se nós não formos honestos com Deus e conosco mesmo, não ajuda. Meu irmão, Jesus cura uma vida ferida e repleta de cicatrizes. Basta o pecador se chegar a Ele com humildade e confessar. Jesus é especialista em cuidar disso. Ainda nós haveremos de, até chegar no céu, experimentar Ele em choros, porque o pecado está à volta, e nós precisamos reconhecer e chorar, pedir perdão e ajudar o outro a levantar, até o dia em que o choro não ficar para mais de nós. Aleluia! Porque o Senhor limpará dos nossos olhos toda a lágrima completamente. Por isso, meu irmão, vivamos ansiosos por este dia e mudemos a nossa formação. Esperar a este dia, precisamos mudar a nossa formação. Terceiro, ele fala, terceira ordenança, os humildes. Versículo 5: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Meu irmão, o homem naturalmente tem dificuldade de entender a palavra humildade. O homem naturalmente ele tem algum tipo de dificuldade de conceber a ideia de humildade. Por
humildade e a mansidão é algo que Deus requer de nós, porque isso traz bênção para nós. Nós nos tornamos bem-aventurados, abençoados, quando nós somos mansos. A pessoa mansa, a pessoa humilde, ela tem uma visão verdadeira dela mesma. Por vezes tem pessoas tão humildes que chegam a dizer assim: eu me orgulho da minha humildade. Mentira! É, porque o cara que chega a me orgulhar da sua humildade é o ápice da arrogância. Repare que quando uma pessoa humilde, primeiro ela reconhece, ela sabe quem ela é. Ela sabe de quem ela foi feita, para que ela foi feita. A pessoa humilde busca o Senhor. Irmãos, entenda algo bastante importante. A pessoa humilde, ela entende a sua pobreza espiritual diante de Deus e ela reconhece a graça maravilhosa de Deus, que concede a ela uma posição diante de Deus. Ela sabe que ela não faz nada por ela mesma. Não é um movimento, mas é Deus. Uma pessoa humilde, ele sabe que ele só vai no céu por causa de Jesus. Por isso ele se humilha. Por isso ele chora na presença do Senhor. Repara, a pessoa humilde é mansa, sensível, paciente com as outras pessoas. A respeito das pessoas falarem mal, espezinharem, ela sabe que a herança dela é terra. Mas não essa terra que a gente conhece. A terra que será produto de uma nova regeneração. Por isso ela não anda de fio. Por isso ela não olha para trás. Por isso ela não se menospreza. Ela não se inferioriza. Também não se exalta. Porque ela sabe qual é a posição dela. A herança que ela acabou de receber de Jesus não é uma obtida pelo meio do poder, mas sim por meio da humildade. Não é quando eu sou forte, é quando eu reconheço que eu sou fraco e que dependo do Senhor Deus. Meu irmão, os humildes, esses serão abençoados. Na nossa cultura e na nossa mente, são aqueles que somos fortões, que saem sempre crescendo. Mas o reino dos céus, do Senhor, de Cristo, é para aqueles que são humildes, é para aqueles que são orgulhosamente fortes. Meu irmão, hoje, essa mesma verdade é requerida de nós. Os ímpios podem ganhar a esperteza de nós, podem se vangloriar, podem dar ordem, mas não alcançarão a realização verdadeira. Porque sempre vai estar faltando uma coisa, vai estar faltando Jesus na vida dele. E a respeito da falta de Jesus, ele procura preencher com mais soberba, com mais orgulho, com mais altivez, para tentar preencher o espaço. Só os humildes reconhecem e encher pelo Senhor Jesus. Repare uma passagem importante, meu irmão. Por isso que os que seguem Cristo, ainda que privados aqui nessa terra de tantas coisas, podem desfrutar e possuir a terra. Porque isso é uma promessa do Senhor para Deus. Porque ele vai dizer: aqueles que são mansos, eles herdarão a terra. Por isso, descansemos do Senhor. A despeito disso, a despeito de nós estarmos num contraste todos os dias, porque a nossa fé é sempre colocada em xeque todos os dias. Por que você serve o Senhor Jesus e você está sofrendo isso? Por que você serve Jesus e você está passando por isso? A despeito de todas essas anomalias, meu irmão, o reino de Deus é diferente. Os princípios do Senhor Jesus é diferente dos nossos. Deixa isso crescer no seu coração. Não é como você acha, é como Deus quer. Repare que Paulo vai dizer algo bastante importante. Paulo compreendia o que era ser manso, o que era ser humilde. Ele fala: entristecido, mas sempre alegre. Pobres, mas enriquecidos, muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Repare que o princípio do Senhor e do seu reino é diferente de nós.
É Deus que tem que ser glorificado no reino dele. Por isso eu preciso viver aqui. Hoje aqui, cada homem, por aquilo que ele faz, ele é exaltado. Mas eu preciso que ele não faz escola no reino de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina. Último, versículo 6, ele vai dizer que é bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Meu irmão, a grande verdade é que o cristão é diferente do mundo. O mundo está obcecado por glórias e bens. O cristão, ele precisa ser obcecado em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É dessa forma que o Senhor Jesus requer que gere apetite em nós. Nós precisamos ter apetite da verdade. Precisamos ter um apetite aguçado da justiça. A Bíblia fala de 3 aspectos de justiça: justiça legal, justiça moral e justiça social. Quando a Bíblia fala sobre a justiça legal, é aquilo que o Senhor Jesus Ele nos concede. Nós nos tornamos justos pelo sacrifício do Senhor mediante a fé. É um relacionamento correto com Deus. Quando nós estamos na nossa posição e Deus na dele, nós somos justos, nós vivemos a justiça por isso, nos pertence como adquirido pelo sacrifício de Jesus. Dessa justiça, a Bíblia fala de justificação. Ou seja, não é algo que nós conquistamos por nosso próprio mérito, mas é algo que Deus, por Jesus, nos concede e, consequentemente, nós precisamos conservar. Relacionamento correto com o Senhor Deus. Quando a Bíblia fala de justiça moral, isso fala da retidão do nosso caráter. Retidão do nosso caráter no relacionamento com o próximo, a ponto de agradar a Deus. Nós precisamos ser moralmente justos. Eu e você, meu irmão, nós precisamos entender que a justiça moral, ela está acima dos nossos simplesmente friamento religioso. A nossa, como diz o meu amigo, a nossa roupa de estar. A justiça moral, meu irmão, ela precisa ser simplesmente uma justiça cálida, uma justiça exponencial, motivada, sabe por quê? Pela transformação que Deus faz e a sua palavra dentro de nós. Eu não fico me ensinando, eu não fico simplesmente me caracterizando. Eu entendo que o reflexo do meu exterior é produto do meu interior. Justiça moral, justiça social é a nossa terceiro aspecto. E nesse pressuposto há uma grande responsabilidade nossa. Nós, enquanto aqueles que servimos ao Senhor, entendemos que há uma responsabilidade de exercício dessa justiça social, de promover a justiça, de envolver o indivíduo todo em redenção. Sabe que o processo e toda a arquitetura da redenção não vislumbra unicamente o espiritual do homem. É o homem espiritual porque ele é de carne e osso também. Jesus dava alimento e Jesus dava a palavra. Nós, enquanto igreja, precisamos entender que temos uma grande responsabilidade social para efetivar esta justiça. Os cristãos precisam estar comprometidos com a fome de justiça, que de certa forma vai atingir toda a comunidade humana. Nós precisamos atender o homem todo, porque Deus criou o homem todo. A chave
que não, vamos tratar só do espiritual e largar o outro lado, nós estamos menosprezando o Criador. Se Ele viu a necessidade de criar o homem completo, nós, enquanto seus seguidores, precisamos valorizar essa criação. O grande problema é que talvez nós não conseguimos realmente desenvolver nesse crescimento espiritual que Jesus propõe aqui, porque nós perdemos o apetite, nós perdemos a ânsia por aquilo que é correto, nós perdemos simplesmente o apetite de reconhecer a nossa pobreza, de chorar pelos nossos pecados, nossas falhas, de simplesmente nos exaltar pela proposta da mansidão, e nós perdemos a apetite de ter fome por aquilo que é correto. Então a gente vai se mergulhando em bocado de situação, um bocado de coisa, e simplesmente nos falta esse desejo. Meu irmão, a nossa busca por Deus e pela sua verdade precisa ser uma constante. Nós não podemos chegar ao ponto de dizer, não, eu estou satisfeito, quando o assunto se trata de fé e de caminhar com Jesus. Nós precisamos constantemente buscar, porquanto nesta vida a nossa fome nunca será completamente satisfeita, nem a nossa sede, porque terá um dia que isso sim, neste dia, nós não necessitaremos mais deste apetite, porque neste dia a fome terá passado, a sede terá passado, e nós seremos guiados para a fonte da água viva. Meu irmão, minha irmã, finalmente, nós vemos aqui nessas 4 primeiras ordenanças, e a consequente bem-aventurança, nós precisamos de uma progressão espiritual. Isto é a nossa vida espiritual. Primeiro, começamos a reconhecer que nós somos pobres. O Sermão do Monte é esta proposta de crescimento, de progressão, dia após dia. Reconhecer que nós somos pobres de espírito, reconhecer a nossa falência e a nossa distância de Deus. Depois de fazer isso, nós precisamos chorar por causa da nossa pobreza espiritual. O nosso pecado, o domínio do pecado e da morte, simplesmente neste mundo, precisa nos envolver no choro, para que, quando Jesus voltar, nós possamos ser consolados com a presença daqueles que nós chamamos de Deus. Assim não chora, não se importa, não se consolar de quê? Terceiro, nós precisamos ser humildes, mansos, conscientes da abundância da graça de Deus para nós e dispostos a mostrar essa mesma graça para os outros. Não se preocupa não, Vitória, eu vou mandar para você, eu sei o que você quer. Então não para com essa que nós precisamos e devemos ser humildes, mansos. E na proporção daquilo que a gente requer, a graça de Deus sendo manifestada em nós, nos tornamos também instrumento desta graça para alcançar aqueles que, dentro da nossa visão, não merecem. Sobre Sermão do Monte, você fala, mas pastor, mas você está ganhando? Você está ganhando por aquilo que ele fala sobre o Sermão do Monte. Ele diz: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão do Monte, nada teria perdido. Sabe, ele reconhece, ainda que não professa ou não confessava a fé cristã, ele reconhece que se um homem e uma mulher, principalmente um cristão, entender e aplicar na sua vida somente o Sermão do Monte, meu irmão, eu não preciso mais de mais nada. É a revelação pura da graça de Jesus e a manifestação do sacrifício de Cristo. Por isso, irmão, nós devemos ter fome e sede da justiça. Irmão, confissão e tristeza pelo pecado leva-nos a desejar corrigir as coisas.
tristeza, negar, choro, não permitir que continue. Quando eles são confessados, quando esse pecado é entregue a Deus, nós somos levados a desejar corrigir as coisas. É nesse pressuposto que sai o perdão, é nesse pressuposto que nós fazemos o que precisa ser para consertar as coisas. Porque isso depende da nossa bem-aventurança. Mas a sua cabeça superior não sei. Obrigado, Deus, pela tua palavra. A palavra do Senhor que nos confronta, que nos restaura, que nos coloca no caminho. Nós queremos agradecer porque ainda o Senhor tem nos dado a graça de ter a palavra e olhar para ela e aplicá-la na nossa vida, estudá-la. Queremos agradecer, Senhor, pelo teu Espírito Santo que ministra a tua verdade no nosso coração. Obrigado pela tua igreja que se dispõe a estar aqui nesta noite para ouvir a tua palavra, porque nós sabemos que sem a tua palavra nós estamos perdidos. Obrigado pela tua igreja, Senhor, que diante da sua fraqueza, da sua falha, reconhece que só o Senhor, que somente no Senhor nós somos refeitos, nós temos um nome, nós temos uma família, nós temos um reino. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor continua sendo Deus e o Senhor das nossas vidas. Deus, não permita que a gente olhe nem para a esquerda nem para a direita, não permita que a gente olhe para trás, não permita, Deus, que haja uma negligência à nossa fé. Perdoe-nos todas as vezes que nós erramos, de forma consciente e de forma inconsciente, por não observarmos a tua palavra. E ajuda-nos em meio à nossa limitação a sempre considerar o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que você tenha uma noite de paz, juntamente com a sua família, que o amor de Deus o Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão, doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja em nós e no nosso meio, hoje e sempre.